Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo diferente, onde eu vou falar sobre a seleção brasileira de 2024. Nesse vídeo eu vou fazer um balanço da temporada, falar sobre o momento, sobre elenco, sobre Dorival Júnior, quem são os culpados e dar a minha opinião, né? E sem mais delongas, vamos lá, né? Começando então com o balanço da temporada, né? Em relação à temporada, o Brasil disputou amistosos, disputou Copa América e eliminatórias. Nos amistosos foram 4 jogos, com 2 vitórias contra Inglaterra e contra México e 2 empates contra a Espanha e contra Estados Unidos. Na Copa América foram 4 jogos, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final, com 1 vitória e 3 empates. A única vitória contra o Paraguai na segunda rodada da fase de grupos. Os 3 empates contra Costa Rica na primeira rodada da fase de grupos. O segundo empate contra a Colômbia na terceira rodada da fase de grupos. E o terceiro empate contra o Uruguai nas quartas de final. O jogo terminou 0-0. Nos pênaltis, o Brasil acabou sendo derrotado, né? E nas eliminatórias foram 6 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. As 3 vitórias contra Equador, contra Peru e contra o Chile. Chile e Peru, na ordem. Os 2 empates contra Venezuela e contra o Uruguai, último jogo. E a única derrota contra o Paraguai, né? O Brasil enfrentou o Paraguai 2 vezes. Copa América e eliminatórias. 1 vitória para cada um, né? Somando tudo, foram 14 jogos na temporada, com 6 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. Fazendo um comparativo com 2023, o Brasil perdeu menos, mas, por outro lado, empatou muitas vezes. Inclusive, em 2023, por exemplo, foram mais vitórias do que empates, e várias derrotas também, né? Mas, nesse ano de 2024, foram mais empates do que vitórias, né? Foram mais empates do que vitórias. Esse foi o balanço da temporada, onde nas eliminatórias, quase que eu esqueço, o Brasil nesse momento é 5º colocado do torneio com 18 pontos, né? Nesse momento, o Brasil está na zona de classificação direta para a próxima Copa do Mundo, né? Eliminatórias que aumentou a quantidade de vagas, onde do primeiro ao 6º colocado vai para a Copa do Mundo direto e o 7º vai disputar a repescagem. Nesse momento, o Brasil, 5º colocado, está na zona de classificação direta para a Copa do Mundo, né? E feito o balanço aí da temporada, vou falar um pouco do momento, né? O momento é ruim. A temporada como um todo de 2024 foi muito ruim. O momento é ruim. O clima é muito ruim. O desempenho da seleção também é muito ruim. A cobrança tem sido cada vez maior, né? Principalmente por parte da torcida, o que é totalmente justificado, totalmente plausível. O desânimo por parte da torcida também tem sido cada vez maior, o que tem causado também um afastamento por parte dos brasileiros, né, com a seleção brasileira, né? E isso é causado por alguns fatores, como por exemplo, a falta de identificação por parte dos jogadores, por parte do treinador. Também pode ser explicado o fato de alguns brasileiros também não querer mais torcer para a seleção, né? Cada um com seus motivos. Mas também tem aqueles que são brasileiros, mas que torcem para outras seleções. Algo que eu particularmente não gosto muito, né? Mas cada um com sua escolha, né? E é basicamente isso. Um momento cada vez pior, né? Cada vez ruim, mais ruim, né? Fala um pouquinho sobre o elenco. Vou usar como base a última lista de Dorival Júnior para a última data FIFA, né? Os jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai, né? Para goleiros, foram chamados 3 goleiros. Foram Ederson,
o Bento e o Everton do Manchester City, o Bento do Al Nassr e o Everton do Palmeiras. Para as laterais foram chamados Danilo, vou falar sobre ele mais para frente. O Wanderson inicialmente foi chamado, mas depois, por conta de uma suspensão do jogo contra a Venezuela, onde ele toma o segundo amarelo, o Dodô foi chamado para o lugar dele, né? O Abner e o Alex Telles. Abner, jogador do Lyon, o Alex Telles do Botafogo, né? Para a zaga foram chamados Marquinhos, outro jogador que eu vou falar daqui a pouco, o Gabriel Magalhães do Arsenal, que vem fazendo uma boa temporada no clube inglês, o Murilo, até que enfim, né, Dorival? Poxa vida, precisou uma luta para chamar o Murilo, né? E o Léo Ortiz, que vem fazendo bons jogos no Flamengo, né? Para meio campo foram chamados André, do Wolverhampton, antes do Fluminense, agora no Wolverhampton. André, bom volante. Bruno Guimarães, que na seleção não corresponde, mas que no Newcastle, o time que ele joga, sempre vai bem. O Gerson, que está simplesmente voando no Flamengo, e na seleção também, vira e mexe, vai bem. Lucas Paquetá, outro jogador que eu vou falar daqui a pouco. O Rafinha, que está simplesmente voando no Barcelona, jogador com meio campo ou na ponta esquerda. O Andreas Pereira, que faz uma boa temporada no Fulham na Inglaterra, né? Para atacante foram chamados Luiz Henrique, do Botafogo, voando. O Estevão, do Palmeiras, moleque está arrebentando. O Savinho, do Manchester City, bom jogador também. O Vini, né? O Gabriel Martinelli, bom jogador também. E o Igor Jesus, que faz uma boa temporada no Botafogo, né? E foi basicamente isso, né? Um elenco ali com boas peças, mas com outras peças questionáveis, né? Falei um pouquinho do elenco, agora eu vou falar um pouquinho sobre Dorival Júnior, né? Falar um pouco sobre o trabalho do Dorival, né? O Dorival que chega na seleção com uma certa expectativa, pelo fato dele ter feito bons trabalhos no Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, e no São Paulo, onde ele foi campeão da Copa do Brasil também, né? Além do currículo vencedor que ele tem, né? Chegou na seleção, começou vencendo a Inglaterra com um desempenho convincente, mas do jogo contra a Espanha até o último jogo contra o Uruguai, ao invés de evoluir, seu trabalho só regrediu, né? Não conseguiu até agora fazer um bom trabalho, né? Não está conseguindo fazer um bom trabalho, né? E esse é o Dorival Júnior na seleção, né? Daqui a pouquinho vou dar uma opinião, né? E... aliás, não, né? Chegou a hora de eu, Breno Oliveira, dar minha sincera opinião sobre a seleção brasileira de 2024, né? Vamos lá, então. Vou começar primeiramente com os culpados por esse momento ruim vivido pela seleção, né? Eu separo 3 culpados: os jogadores, o Dorival e a CBF. Os jogadores, pelo fato de não apresentarem um bom desempenho. O Dorival, por não conseguir fazer um bom trabalho, por não conseguir extrair o melhor dos jogadores, por não ter uma ideia de jogo que esteja dando certo. E a própria CBF, pela incompetência, né? Onde incompetência é essa que já começa em 2023, quando o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, toma a decisão de, após a saída do Tite, né, depois da Copa do Mundo de 22, ele decide esperar o Carlo Ancelotti sair do Real Madrid, né, para assinar com a seleção. Sonhando com o Carlo Ancelotti, primeiramente ele coloca o Ramon Menezes como técnico interino. Ramon Menezes, que aliás, nem sei o que ele faz, nem sei o que ele tá fazendo na seleção sub-20 ainda, né? Pois é. E o segundo técnico interino sendo Fernando Diniz. Ou seja, o Edinaldo, presidente da CBF, ao invés de contratar um treinador já para iniciar seu trabalho, já iniciar seu trabalho ao longo do ciclo como um todo, ele prefere colocar 2 interinos para treinar a seleção, esperando por outro treinador de outro clube para assinar com a seleção, né? Resultado: tanto o Ramon Menezes como o Fernando Diniz não conseguiram render bons frutos,
E o Carlo Ancelotti, em dezembro do ano passado, deu o balde de água fria em cima do Edinaldo, quando ele renova com o Real Madrid até meados de 2026, né? Ou seja, basicamente foi o ano inteiro jogado no lixo, né? Jogou no lixo. Aí em 2024 vem o Dorival, né? Como eu falei, depois de ter feito bons trabalhos no Flamengo e no São Paulo, chega com expectativa, chega com uma certa moral. Eu, por exemplo, quando o Dorival chegou, eu confiei no trabalho dele, eu acreditei no Dorival, torci muito para que desse certo, mas no final das contas não deu certo, né? Não vem dando certo. E agora é ver o que acontece em 2025, né? E vamos lá, né? Já falando um pouquinho sobre os culpados, onde inclusive eu vejo muita gente falando que colocando mais culpa nos jogadores, eu vejo gente colocando mais culpa no Dorival. E em relação a jogadores e Dorival, eu coloco na mesma prateleira. Ou seja, ambos com a mesma passagem de culpa, mas com uma passagem de culpa maior por parte da CBF, né? E já falando um pouquinho sobre os culpados, vou dar uma sincera opinião sobre o elenco e sobre Dorival Júnior, né? E começar sobre o elenco, né? Em relação ao elenco, eu concordo com quem fala que o elenco do Brasil não é o melhor elenco do mundo, o que tá bem longe de ser, né? Eu concordo que o elenco da seleção não tem tantos craques, não é recheado de craques como antigamente, né? Isso aí eu concordo. Mas, por outro lado, eu discordo de quem fala que o elenco é ruim. Eu não acho o elenco da seleção ruim. É verdade que não tem tantos craques como antigamente, mas não é tão ruim como é dito por algumas pessoas, né? Eu acho o elenco bom, tá ligado? Temos bons jogadores, tem ali o Vini, tem o Rafinha, tem o Gabriel Magalhães, o Bremer que tá lesionado, mas é um bom zagueiro. O Pedro, o centroavante do Flamengo, tá lesionado também, mas é um bate centroavante. Tem o Ederson, goleiro, um dos melhores do mundo. Tem o Wanderson na lateral direita que tá voando. Tem o Gerson, né, que tá voando também. Tem o Luiz Henrique, tem o Estevão. Temos bons jogadores, né, para treinar a seleção. Não craques, mas bons jogadores, né? Alguns ótimos jogadores, né? E eu acho que dá para tirar pelo menos alguma coisa, dá para extrair pelo menos alguma coisa por parte desse elenco. Não sei se a ponto de ganhar uma Copa do Mundo, mas pelo menos extrair alguma coisa, algumas coisas boas, eu acho que dá para extrair por parte desse elenco, né? E é nessa parte de extrair o melhor desse elenco que entra o papel do treinador, que atualmente é o Dorival Júnior, né? O Dorival que, por sua vez, como eu falei lá atrás, quando chegou, eu acreditei, eu confiei, torci muito para que desse certo, mas não foi aquilo que se esperava, né? Não está sendo aquilo que se espera. E, para ser bem sincero, em relação à troca no comando técnico, sim, eu sou a favor de uma troca no comando. Pelo fato de que, diferentemente do Ramon Menezes, diferentemente do Fernando Diniz, o Dorival teve um ano completo para trabalhar, para implementar sua filosofia de jogo, para adotar seu esquema de jogo e para adotar seu método de trabalho, né? Mas, ao invés de evoluir, até mesmo naquele bom começo que ele teve contra a Inglaterra, só regrediu, né? A partir do jogo contra a Espanha até o último jogo contra o Uruguai, só regrediu, né? E pelo que estamos vendo, o Dorival não mostra sinais de uma eventual recuperação, de uma eventual melhora. Diante desse cenário de que ele teve sim um ano completo e teve tempo para trabalhar, eu acho sim plausível uma troca no comando, né? E em relação ao próximo técnico, eu acho que o próximo tem que ser estrangeiro. Tem que ser de fora. Goste ou não goste, queira ou não queira. Você pode até não gostar ou não querer, não tem problema. Mas eu, particularmente, acho sim que o próximo tem que ser estrangeiro. Porque
Vamos parar para analisar o mercado nacional, né? O Dorival está na seleção, né? Tirando o Dorival, vamos lá. Temos o Tite, que já teve seu período na seleção, que inclusive, para ser bem sincero, já está chegando no seu prazo de validade para trabalhar em alguns clubes do Brasil, quem dirá na seleção. O Cuca, além de ter suas questões extra-campo, que eu não vou entrar em detalhes, também tem aquela mania de, ou no meio ou no final do caminho, ele sempre abandona o barco, independentemente do cenário, independentemente de qualquer coisa, ele sempre abandona o barco. Tem o Diniz, que já foi testado na seleção e vimos o resultado. Quem mais? O Felipe Luiz. Nesse momento, para agora, não acho que seja uma boa. Talvez seja uma boa para o futuro. De repente, ele se consagra como treinador lá no Flamengo. Inclusive, tendo um ótimo começo de carreira no Flamengo. Mas, no futuro, quem sabe, né? Mas para agora, não acho que seja o Felipe Luiz, né? Mas no futuro, quem sabe, né? E quem mais? Eu não vejo ninguém na minha cabeça. Para ser bem sincero, não consigo imaginar mais ninguém, além desses nomes, no mercado brasileiro, no mercado nacional, para comandar a seleção. Para ser bem sincero, não vejo mais ninguém. E é por isso que eu sou a favor de uma troca, que se for trocar, que seja um estrangeiro. Mas, tem uma coisa. Uma coisa é você querer contratar um treinador estrangeiro que você sabe que é bom, que a gente sabe que é bom. Outra coisa é você simplesmente pegar qualquer estrangeiro espalhado pelo mundo e contratar só por ser estrangeiro. Não. Isso aí eu não concordo, tá? Você tem que saber qual treinador você está colocando para treinar a seleção brasileira, a maior seleção do mundo. Você tem que saber quem está chegando para ser o nosso treinador, né? Uma coisa que eu quase deixo passar batido. Voltando a falar do elenco, eu falei lá atrás que eu iria falar do Danilo, do Paquetá, do Marquinhos, né? Vamos lá, né? Falar desses jogadores. Em relação ao Danilo, esse, pra mim, é o maior dos absurdos, porque o Danilo, primeiramente, pra quem não sabe, não é mais lateral. Desde a temporada passada, me arrisco a dizer, ele virou zagueiro, jogando pela Juventus, e não é mais lateral. Inclusive, atualmente na Juventus, ele é reserva, né? O Danilo chegou a jogar algumas partidas recentemente, mas sempre na condição de substituto provisório, não como titular absoluto, sabe? Tanto é que ele já voltou para o banco de reservas da Juventus, né? E na própria seleção já não consegue render. Né? Somando esses fatores, mudança de posição, o desempenho abaixo e o fato de ser reserva no clube que joga, torna o Danilo o maior absurdo dentre os jogadores convocados, né? Para mim, o Danilo não deveria nem mesmo ser cogitado para ser convocado, né? O Marquinhos, esse, muita gente não considera absurdo, também não acho aquele absurdo, mas, por outro lado, eu acho que já deu tempo do Marquinhos na seleção, né? Porque na própria seleção ele já não rende já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo que ele não consegue corresponder. E é basicamente isso, cara. Na própria seleção, o Marquinhos já pelo menos 1 ou até 2 anos já não consegue render o que se espera dele, né? Já não consegue mais render. Já não vive grande fase. Nem mesmo no PSG ele vive grande fase. Na própria seleção não é diferente, né? O Paquetá, por sua vez, além de toda a questão extracampo, que também não vou entrar em detalhes, também tem o seu desempenho que, nos últimos jogos, principalmente nessa temporada pelo West Ham e na própria seleção, vem sendo muito abaixo. Vem sendo um desempenho muito aquém do que se espera, né? E sobre o Alisson. O Alisson que atualmente está lesionado, mas caso não, né? Quando ele se recuperar, eu acho que o Alisson deve continuar sem ser chamado. Porque na própria seleção já não vive grande fase, já há um bom tempo que ele não vem conseguindo corresponder, que ele vem tendo um momento ruim.
E no próprio Liverpool, levando em consideração que para a próxima temporada o time inglês já contratou o Mamardashvili, que fez uma ótima Eurocopa pela Geórgia e é um ótimo goleiro, não sabemos se o Alisson terá vida longa no time inglês, né? Então, e não sabemos para onde ele vai depois do Liverpool, né? Então, por esses fatores, eu acho que o Alisson não deve voltar para a seleção, né? Mesmo que se recupere de lesão. E é basicamente isso, galera. Um vídeo diferente, um vídeo de bate-papo para trocar ideia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Um vídeo até aqui o mais longo desse canal, né? Foi por isso que eu falei no último pós-jogo da seleção que eu não ia entrar em detalhes naquele vídeo, né? Justamente porque eu iria me estender o que tá acontecendo, né? Já vai dar 21 minutos de vídeo. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis.